Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre as regras de diferenciação. Basicamente nós vamos estar falando das regras de derivadas, né, de funções vetoriais. Então até aqui nós falamos dos conceitos, né, da definição de função vetorial, fizemos alguns exemplos em outros vídeos, e agora vamos falar das regras de derivação. Essas regras basicamente são muito similares às regras de derivação para funções de uma variável, né? Até porque derivar uma função vetorial acaba sendo derivar cada componente, então isso acaba ocorrendo de modo muito similar com aquilo que a gente fez nas funções de uma variável. Então vamos lá. Bom, galera, então nós vamos enunciar aqui o seguinte teorema, né, que vai nos dar 6 propriedades aqui de derivadas de funções vetoriais. Nós não vamos demonstrar esse teorema, tá? Vamos enunciar cada propriedade e vou tentar mostrar com um exemplo como aplicar essas propriedades, tá? Então a ideia não é de fazer nesse vídeo as demonstrações para esse teorema. Ficaria um pouco extenso, então a ideia é mais de compreender o que cada propriedade, né, nos diz. Então o teorema diz o seguinte: suponha que u e v sejam funções vetoriais diferenciáveis, certo? Então a primeira condição é que elas têm que ser diferenciáveis. K é um escalar, normalmente é um número real, mas pode ser um escalar também complexo, né? E f é uma função real, ou seja, f é uma função de uma variável, né? Com domínio contido nos reais e com domínio nos reais. Bom, então a primeira regra de derivação é que a derivada, bem intuitivo, a derivada da soma de duas funções vetoriais é a soma das derivadas de cada uma dessas funções vetoriais. Então, é o que a gente já basicamente tem no cálculo de uma variável, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos só mostrar isso com um exemplo. Então, no nosso exemplo aqui, vamos considerar a nossa u de t sendo uma função com 3 componentes. Primeira componente t ao quadrado, segunda seno de t, terceira e elevado a t. E a v de t também é uma função com 3 componentes. É claro que essas duas funções, né, devem estar no mesmo espaço vetorial considerado. Então, estou no R3 aqui, as duas funções têm que estar no R3. E o que esse teorema está dizendo é que se você quiser derivar a soma dessas duas funções vetoriais, basta você derivar cada uma dessas componentes. Ou seja, isso aqui seria a derivada da primeira, né, função vetorial, mais a derivada da segunda função vetorial. Então, como você quer derivar a soma, não precisa você fazer a soma para depois derivar. Você pode derivar direto cada componente e depois somar os resultados. Então, por exemplo, a função u de t, qual é a derivada dela? Aqui faltou o símbolozinho da derivada, né? Qual é a derivada dela? A derivada de uma função vetorial, a gente viu anteriormente, que é o quê? Que é a derivada de cada componente. Então, vou pegar aqui, t ao quadrado e vou derivar. A derivada de t ao quadrado é 2t. Segunda componente, a derivada do seno, cosseno, né? A derivada de e elevado a t é a própria função e elevado a t. Então, essa aqui é a derivada da u. E você vai somar isso com a derivada da função v. A derivada aqui da primeira componente, 5t, vai dar 5. Derivada do logaritmo de t, ln de t, né, logaritmo neperiano, é 1 sobre t. E a derivada de cosseno de t, menos seno de t. Então, o que essa regra de derivação está dizendo é que a derivada da soma de duas funções vetoriais é a soma das derivadas de cada uma delas. Então, no final, você pode juntar aqui agora, né, somar as duas funções vetoriais, você daria 2t mais 5. 2t mais 5. Cosseno de t mais 1 sobre t, somando componente a componente. E a terceira componente seria e elevado a t menos seno de t. Então, se você fizesse a soma das funções para depois derivar, daria o mesmo resultado. Embora a gente não vá fazer aqui as demonstrações, essa demonstração é bem razoável. Por quê? Porque quando você soma duas funções vetoriais, você acaba somando componente a componente. E aí você vai ter uma função vetorial que vai ser a soma dessas componentes. Quando você tem a soma dessas componentes, você deriva o quê? Deriva cada uma delas. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que se você somar essas duas funções vetoriais antes, você já dá uma função vetorial de que forma? T ao quadrado mais 5t, t ao quadrado mais 5t, seno de t mais ln de t, e e elevado a t mais cosseno de t. Ok? Se você estivesse somando aqui as duas funções vetoriais, daria uma outra função vetorial, que seria a soma de cada componente. Bom, quando você fosse derivar isso aqui sem usar a regra que nós falamos anteriormente, você ia derivar agora essa função vetorial, que é a função soma, você iria aplicar a regra das derivadas que nós já vimos anteriormente. O que é derivar uma função vetorial? É derivar cada componente. Então, você ia derivar aqui a função t ao quadrado mais 5t, ou seja, que aqui dentro você aplica as regras de derivações usuais, ou seja, você vai derivar, como aqui você tem uma soma, você deriva cada parcela, né?
Então a derivada de t ao quadrado é 2t e a derivada de 5t é 5. Aqui é a mesma coisa, você tem uma soma de duas funções de uma variável, você lembra do cálculo 1, derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Então isso aqui daria a derivada do seno cosseno e a derivada do ln 1 sobre t. Mesma coisa aqui, você tem uma soma de duas funções, já está dentro do cálculo 1, deriva as duas parcelas, ou seja, e elevado a t menos seno de t. Então o que esse teorema está dizendo é que eu não preciso somar as duas funções vetoriais para encontrar a derivada da soma. Eu posso simplesmente pegar a derivada da primeira e somar com a derivada da segunda. É algo bem intuitivo, assim, muito parecido com o que a gente já sabe do cálculo de uma variável, tá ok? Então essa é a primeira propriedade do teorema, né? Segunda propriedade, também muito similar, né, ao que a gente tem no cálculo de uma variável, que é a derivada de uma constante vezes uma função vetorial. Essa constante pode sair para fora e você derivar a função vetorial, ou seja, aqui faltou o símbolozinho da derivada, né? Então, a derivada de uma constante multiplicada por uma função vetorial é simplesmente, né, multiplicar essa constante pela derivada da função vetorial. Vamos ver também como exemplo, mas é muito similar ao que a gente viu no cálculo 1, né? Então, vamos considerar aqui que eu tenho uma constante 5, e eu vou multiplicar essa constante 5 pela função vetorial t ao cubo e elevado a t mais t, ou seja, uma função com duas componentes. Eu estou, nesse caso, no R2, né? E o que esse teorema nos diz é que derivar essa constante por essa função vetorial é a mesma coisa que pegar essa constante e multiplicar pela derivada da função vetorial. Okay? Então você pode calcular direto a derivada dessa função aqui, ó, e multiplicar por 5. O que seria isso então? Seria 5 vezes... Qual é a derivada da função u? Derivada da primeira componente, derivada de t ao cubo, que dá 3t ao quadrado. Derivada da segunda componente, derivada de e elevado a t elevado a t. Aqui já sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? No cálculo 1, então, derivada de t é 1. Então, o que esse teorema está dizendo? Que basta eu pegar o 5 e multiplicar por cada uma dessas componentes agora. Então, o resultado disso aqui seria o quê? Seria 5t ao quadrado, e aqui seria 5 vezes e elevado a t mais 5. Okay? Então, também é uma propriedade muito similar, muito parecida, quase idêntica, né? É idêntica, na verdade, à propriedade quando nós tínhamos as funções de uma variável. Então, estou derivando uma constante vezes uma função, essa constante pode multiplicar a derivada daquele pedaço, né? Então, são regras que vão, na verdade, nos dar a liberdade para efetuar as derivadas, né? Terceira propriedade, a regra do produto, só que aqui só uma observação, é que essa funçãozinha f de t é uma função de uma variável, né? E que essa minha funçãozinha aqui, u de t, é uma função vetorial. Então, nessa regrinha, nós estamos derivando uma função de uma variável que está sendo multiplicada, tá? Percebe que isso aqui não é produto interno, é multiplicação mesmo, né? Porque aqui não são dois vetores, né? É uma função de uma variável por uma função vetorial. Então, estou pegando uma função de uma variável e estou multiplicando por uma função vetorial. A derivada desse produto segue de modo muito similar ao que nós sabemos do cálculo 1. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Só que essa primeira é a função de uma variável e a segunda é uma função vetorial. Tá? Então, só para a gente não confundir. Vamos lá, então, ver um exemplo. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos a nossa função real, né, de uma variável, f de t igual a t ao cubo. Observe que não é uma função, não é um vetor, é uma função de uma variável, não é uma função com mais de um, né, uma função que a gente definiu como sendo vetorial, apesar que acaba sendo também um caso particular. E aqui nós temos uma função vetorial, né? Você está pegando um número real e levando para um vetor no R3. Então, u de t igual a e elevado a t, t ao quadrado 2t. Bom, o que esse teorema está nos dizendo? Né? O que essa propriedade está nos dizendo? Primeiro, observe aqui o seguinte, vamos logo fazer aqui. Ó. Se eu derivar essa função de uma variável, f' de t, vai dar 3t ao quadrado. Vamos logo fazer a derivada, né? E se eu derivar agora o linha de t, derivar o de t, que seria o linha de t, é a derivada de cada componente. Então, a derivada de e elevado a t é elevado a t mesmo, a derivada de t ao quadrado é 2t, e a derivada de 2t é 2. Então, já encontrei logo as derivadas para a gente aplicar aqui o nosso teorema. Né? O que está dizendo o teorema, pessoal? Que a derivada do produto dessa função de uma variável pela minha função vetorial, ela é a derivada da primeira função, ou seja, 3t ao quadrado, já derivei, vezes a minha função vetorial, que é e elevado a t, t ao quadrado 2t,
mais a minha função vetorial, que nesse caso aqui é t ao cubo, vezes a derivada da função vetorial, que é e elevado a t, 2t e 2, tá certo? Então, eu posso aplicar aqui a regra do produto de modo muito similar ao que a gente fez no cálculo 1. E em seguida, eu vou fazer o quê? Vou fazer as regras usuais de quando eu multiplico uma função por um vetor, né? A função de uma variável por um vetor, é só multiplicar componente a componente. Então, aqui vai dar 3t ao quadrado e elevado a t, a outra vai dar 3t à quarta, e a outra vai dar 6t ao cubo. Quando eu vou para o outro vetor, eu vou ter t ao cubo e elevado a t, 2t à quarta e 2t ao cubo. Como eu estou somando dois vetores, né? Eu fecho então aqui, colocando soma de componente com componente, 3t ao quadrado e elevado a t, mais t ao cubo e elevado a t. Estou somando essa componente de cá com a componente de lá. Depois eu vou pegar essa segunda componente, que é 3t à quarta, somar com a segunda componente de lá, que é 2t à quarta, e depois 6t ao cubo, mais a última componente lá, que é 2t ao cubo. Bom, então essa regra de derivação é isso, né? Ou seja, a derivada, estou multiplicando uma função real por uma função vetorial, né? Então eu posso aplicar a regra do produto normalmente, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ok? Quarta regra de derivação, que é muito similar à terceira. Qual é a diferença aqui agora? Que agora eu estou com duas funções vetoriais. É claro que essas duas funções vetoriais, elas devem estar no mesmo espaço vetorial, tá? Então, se eu estou com duas funções que são funções vetoriais, por exemplo, com contradomínio no R2, ou com contradomínio no R3, tá? Ou no R4 e assim por diante. A derivada do produto delas, olha o que está dizendo aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí você diz, mas o que tem diferente em relação à propriedade 3? É que na propriedade 3, uma função era de uma variável, né? Vezes um vetor. Agora não, são duas funções vetoriais, tá? Bom, então o que essa propriedade nos diz é que se eu quero derivar o produto, né? Observe que isso aqui agora, só também para a gente frisar, né? Eu não frisei ainda, isso aqui é o produto de dois vetores, então isso aqui na verdade é o produto interno, tá? Tem dois produtos que a gente considera em vetor, o produto interno e o produto vetorial. Essa daqui seria o produto interno. Bom, e eu quero derivar esse produto interno entre dessas duas funções vetoriais. A primeira coisa que eu observo é que eu vou precisar das derivadas de cada uma dessas funções vetoriais. Então eu vou fazer aqui, ó, a derivada da primeira, já para a gente vai usar esse resultado. Ó. Qual é a derivada da U? Derivada de cada componente. De 3 ao cubo, a derivada é 3t ao quadrado. Derivada do seno, cosseno. Derivada da constante, 0. Derivada da V. Derivada de e elevado a t é a própria e elevado a t. Derivada de 2 mais t, 1. Derivada de 7t, 7. Você tem que estar com o cálculo 1 na cabeça aqui, né? Porque você está derivando cada uma das funções, são várias funções que você está derivando agora dentro de cada componente. Todas as regrinhas de derivação você tem que estar com ela na cabeça. Bom, e aí o que está dizendo o nosso teorema? Está dizendo que se eu quero derivar o produto interno dessas duas funções, isso é simplesmente pegar a derivada da primeira, que no caso aqui deu, ó. Isso é, a derivada da primeira, que é 3t ao quadrado cosseno de t e 0. Produto interno com a segunda função, que no caso é a v, ó, e elevado a t, 2 mais t, 7t. Tudo isso mais, não coube aqui na primeira linha, a primeira vezes a derivada da segunda. Então a primeira função é o que? T ao cubo, seno de t, 4. Esse vezes é o produto interno, né? Com a segunda. Com a derivada da segunda, que seria e elevado a t, 1 e 7. Ok? Então olha só o que nós vamos fazer aqui agora. O que é o produto interno? Esse aqui é o produto interno, pessoal. O que é o produto interno dessas duas expressões, né? É multiplicar componente com componente, né? Assim o produto interno. Então eu vou pegar, ó, 3t ao quadrado multiplicar por e elevado a t. Então vai ficar 3t ao quadrado e elevado a t. Mais cosseno de t vezes 2 mais t. Mais 0 vezes 7t. Vou fazer aqui e depois a gente cancela o 0. Esse vai dar 0, né?
Tudo isso mais, agora, outro produto interno, t ao cubo vezes e elevado a t, mais seno de t vezes 1, mais 4 vezes 7. Então, no final das contas, olha o que é que deu isso aqui, ó. Deu 3t ao quadrado e elevado a t, mais 2 mais t, vai ser um sinal demais aqui, vezes cosseno de t, esse daqui deu zero, né? Mais t ao cubo e elevado a t, mais seno de t, mais 28, que é 4 vezes 7. Olha só, então, quando você deriva o produto interno, né, de duas funções vetoriais, você tem que só lembrar no seguinte: quando você tem um produto interno de duas funções vetoriais, isso vai dar uma função de uma variável. Quando você multiplica dois vetores, isso dá um número real, né? Essas componentes são reais. Quando você multiplica duas funções vetoriais, o resultado, olha, o resultado não é um vetor, o resultado é uma função real. Ok? Que é já uma das características do produto interno, tá? Agora, sejam U e V de T, com conta domínio sendo o R3. Então, estou pegando agora duas funções vetoriais no espaço tridimensional, tá ok? Você conta o domínio dela no espaço tridimensional. O que acontece? Essas funções elas vão ser vetores, né? Vamos levar o número real para um vetor, mas eu estou pensando num vetor que está no R3, por quê? Porque aí eu posso também ter a ideia do produto vetorial, né? Que a gente definiu o produto vetorial para vetores no R3. E aí nós temos a nossa quinta propriedade, que é a seguinte: é que a derivada do produto vetorial dessas duas funções, ó, aplica-se a regra muito similar ao que nós vimos anteriormente. É a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que esse vezes aqui agora é o produto vetorial. Bom, vai ficar muito extenso fazer um exemplo aqui para essa expressão, então o vídeo pode ficar muito alongado, mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: pode ser que em alguma demonstração eu utilize desse resultado, tá? O que nós estamos dizendo é que, se eu quero derivar o produto vetorial, eu derivo cada componente, né? Eu derivo a U e derivo a V, mas aí eu faço, ó, o que é esse primeiro resultado aqui? Isso aqui é o produto vetorial da derivada pela segunda, né? Da derivada da primeira pela segunda, produto vetorial. Isso aqui vai dar um vetor, ó. Só lembrando isso aqui dá um vetor, né? Que vetor que dá a interpretação geométrica do produto vetorial? Assista o nosso vídeo sobre produto vetorial, né? O produto vetorial tem uma interpretação geométrica. Qual é? Ele é o vetor que é perpendicular, que é ortogonal aos dois vetores que você está fazendo o produto, tá certo? E você está somando então aqui com um outro vetor, e a soma desses dois vetores vai dar a derivada do produto vetorial, que também será um vetor. Então, nesse caso, a derivada aqui, ó, é a derivada de um vetor que vai resultar em um vetor, nesse caso. No caso anterior, você estava derivando o produto interno, isso acabava sendo uma função real, né? Produto interno de dois vetores dá um número, produto vetorial de dois vetores dá um vetor. E para a gente fechar, vou só enunciar também, não vou estar aqui fazendo exemplo, acho que dá até para fazer um exemplo que é mais curto, né? Na sexta propriedade, que é a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, né? Você está derivando a função composta. Agora, observe que essa função composta é de uma função vetorial e a parte de dentro aqui é uma função real, né? Então, isso aqui é uma função real, a f de t é uma função real e a u, observe que eu coloquei a setinha para diferenciar, né? É uma função vetorial. Em alguns livros, só lembrando, pessoal, não coloca a setinha e deixa em negrito, né? A gente coloca em negrito também representa um vetor, representa a função vetorial. Então, o que está dizendo aqui? A derivada de uma função composta. Ó, eu estou fazendo uma composta da u com a f. É a derivada da interna, ó, vezes a derivada da externa, né? A mesma regra da cadeia que a gente já trabalha usualmente aí no cálculo 1, tá bom? Então, a mesma coisa, não tem problema, não tem mudança, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo com uma função real, ft igual a t ao quadrado, e a função vetorial sendo com duas componentes, e elevado a t e seno de t. O que seria a função composta? Vamos pensar assim, o que seria composta u de t, u de f de t? Ora, a função composta u de f de t, pessoal, ela seria eu pegar essa f de t e jogar dentro aqui da u, certo? No lugar do t. Então, observe que a função u, ela tem e elevado a alguma coisa. Então, agora, essa alguma coisa seria o f de t. E seno dessa mesma coisa. Então, estou jogando aqui f de t, seria seno de f de t. Bom, mas f de t nesse nosso exemplo é t ao quadrado. Então, essa função composta, ela seria e elevado a t ao quadrado e seno de t ao quadrado. Certo? Essa seria a nossa função composta. O que nós estamos dizendo aqui é que derivar a composta dessas duas funções é você derivar a função de dentro, ou seja, você deriva t ao quadrado, tá certo? E multiplica pela derivada da externa. Então,
Se eu quero derivar aqui, ó, se eu quero derivar u de f de t, que seria equivalente a querer derivar essa função aqui, ó, o que esse teorema está dizendo? Eu observo que aqui, ó, aqui é t ao quadrado e aqui é t ao quadrado, ok? Então eu posso simplesmente derivar essa função aqui de dentro. A derivada de t ao quadrado é quanto? É 2t. E multiplicar isso pela derivada, né, de u' de t em relação a f de t, que é o que a gente chama normalmente de derivada da externa. A derivada da externa seria você manter aqui a derivada do e elevado a alguma coisa, e elevado a alguma coisa, e a derivada de seno de alguma coisa seria o cosseno dessa coisa. Então o que esse teorema está dizendo é isso. Que é o equivalente a você jogar como você está multiplicando aqui essa função vetorial por um vetor, seria como se você jogasse lá dentro em cada componente. E lá dentro ficaria o quê? 2t elevado a t ao quadrado, 2t cosseno de t ao quadrado. Ora, mas isso é exatamente, né, aplicar a regra da cadeia em cada componente, pessoal. Então não tem muito drama. Ou seja, você pegou essa função vetorial, é uma função composta, você deriva aplicando a regra da cadeia em cada componente que vai dar certo do mesmo jeito. É isso que nos garante aqui esse teorema. É que a gente tem que olhar, às vezes, para um teorema do ponto de vista mais geral, porque algumas demonstrações matemáticas vão usar, né, apenas as notações mais gerais. Eu tentei expor aqui essas propriedades com exemplos, até para você ir lembrando de algumas regrinhas ou coisas desse tipo. Mas basicamente o que nós estamos vendo aqui é que nós temos bastante liberdade aqui, as regras de derivação para funções vetoriais são muito similares às regras de derivação de função de uma variável. Então é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí dessas propriedades, que possam aplicar em algumas demonstrações ou teoremas.